Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 37, que diz: Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Bom, meus amados, o apóstolo Pedro continua o seu discurso a Cornélio, seus familiares e amigos, que se reuniram para receber a palavra de Deus, conforme havia sido instruído por um anjo a Cornélio e sido instruído por um anjo a Pedro. Bom, Pedro continua o seu discurso e aqui ele faz a menção da história de Jesus, do que ele havia pregado, né? E isso era conhecido por todos, né? Cornélio e os seus amigos, por estarem vivendo em Israel, sabiam dos acontecimentos que ocorriam na nação. E os milagres de Jesus provocaram um burburinho muito grande no país inteiro. Até porque os milagres de Jesus não foram feitos apenas em uma cidade ou outra, mas por todo Israel. Jesus viajou muito. E ele também enviava, às vezes, os 12 para pregarem, anunciarem. Às vezes ele enviava os 70. Então veja que Jesus tinha um certo grau, um certo grupo de pessoas para enviar e para estar fazendo essa obra junto com ele. E a fama desses acontecimentos miraculosos de Jesus se espalharam por todo o país. Até mesmo João Batista, que não havia realizado nenhum milagre, o próprio João Batista ficou conhecido por todo Israel, entrando até em livros de história antiga. Livros de pessoas que nem eram cristãos, nem nada, mas mencionavam João Batista, dada a sua notoriedade. Imagine Jesus Cristo, né? E também as obras que Jesus fez não foram feitas em um canto ou escondidas. As obras de Jesus, até mesmo os grandes milagres dele, eram feitos publicamente, eram feitos de forma para que todos pudessem ver. Então veja que Jesus não usava de nenhuma artimanha, não aparecia alguém do nada, não, era público e era feito diante de todos, diante dos oposicionistas, daqueles que perseguiam Jesus e queriam procurar falhas na ação de Jesus. Jesus fazia tudo isso diante deles e diante de muitos e diante até mesmo de pessoas de outras nações, como a Ciro Fenícia, como Centurião, enfim. A obra de Jesus se espalhou realmente pelo país. Então, Pedro aqui ele menciona essas obras, porque provavelmente Cornélio havia ouvido falar, como um homem instruído que era e como um centurião, ele tinha que estar sabendo do que ocorria no país. Obviamente, ele deveria conhecer superficialmente, né? Deveria conhecer que havia um profeta caminhando por Israel, realizando milagres e ensinando. Talvez ele soubesse uma coisinha a mais ou outra, mas basicamente é isso. Então era um conhecimento só superficial do que estava ocorrendo. Mas ele não sabia a fundo o ensino de Jesus, não sabia muita coisa. Agora, Pedro, ele começa, né, a gente está analisando aqui o discurso dele, ele começa pelo que se sabe. E todo pregador, toda pessoa que vai conversar com outra, ela parte do que é comum a pessoa que está falando com o que é comum à pessoa que está ouvindo. Isso é um princípio da comunicação. Se você quer ser um bom comunicador, um bom orador, saiba disso, parta do que a pessoa sabe, para então você avançar paulatinamente, com tranquilidade, em direção ao que a pessoa desconhece. Então você começa pelo que ela conhece e vai em direção ao que ela desconhece. Então você parte de um ponto de partida comum, para facilitar para a pessoa compreender. Porque se ela conhece isso aqui, você também, e você, a partir disso, vai em conclusões lógicas e coerentes até onde ela desconhece, ela segue esse caminho naturalmente. Pedro está fazendo isso aqui. O apóstolo Paulo, nós vamos ver em várias pregações, a gente vai entrar em vários capítulos ainda do livro de Atos, e vamos ver diversas pregações, a de Atos 17, por exemplo, que é uma das mais famosas do apóstolo Paulo. Ele parte de um conhecimento comum e dos atenienses e vai em direção ao que eles desconheciam. Então isso faz parte
da boa comunicação e da até compaixão com as pessoas. Você entende o que elas conhecem, valida o que elas conhecem e que é bom, e parte para o que elas desconhecem. Bom, mas Cornélio e seus amigos conheciam uma parte da história, mas não conheciam, né, qual a importância do que Jesus estava fazendo, qual as implicações e qual era o ensino de Jesus por si só. Qual era o ensino? O que Jesus veio trazer de novo, de profundo? O que implicava tudo isso? Que história é essa de ressurreição? Que história é essa de morte na cruz? Se ele é um grande profeta, por que morreu dessa forma? Por que Deus permitiu que isso ocorresse? Por que ele tinha que morrer? E a ressurreição? O que isso tudo tem a ver conosco? Qual o porquê de Deus ter feito essa obra? O apóstolo Pedro vai explicar tudo isso, vai comunicar isso e vai levar as pessoas à compreensão da grande obra de Deus. Se Jesus é o Messias, o que ele fez de grandioso? O que Deus realizou através dele? Tudo isso ia se entrar nessa explicação a ele. Assim como nós vimos Filipe fazendo com o eunuco. O eunuco, lá da Etiópia, havia ouvido falar do que Jesus havia feito, mas não entendia muito bem e nem sabia associar com as Escrituras. E Filipe explicou. Então é isso que o apóstolo Pedro vai fazer, vai explicar tudo isso. E principalmente, né, os milagres que Jesus fazia, os milagres que causaram esse estardalhaço e levaram a multidões a seguir e a buscar Jesus e ir até Jesus, os milagres. Só que se vocês prestarem bem atenção, né, Cornélio provavelmente ouviu muito falar de Jesus por causa dos milagres. Mas se vocês prestarem atenção, isso é importante, prestem atenção de como as Escrituras mencionam os milagres de Jesus. Não se fala em milagres. Geralmente o termo utilizado, a expressão utilizada é o termo sinais. Jesus realizava sinais. O que é um sinal? Sinal, né? Você tem ali uma placa de trânsito e tem uma seta apontando numa direção. É um sinal. Esses sinais são para apontar para uma direção, para comunicar um caminho. Então, os milagres, no contexto aqui, Jesus utilizava como sinais, ou seja, ele está apontando numa direção. Que direção? O ensino. Porque o que Jesus diz que liberta, os milagres libertam? Um pouco, né, de uma dada condição ali que a pessoa tem, de saúde, de questão espiritual, no caso de endemoniados, de algum problema da natureza vindo até eles, como uma tempestade, por exemplo. Então, traz-se uma dada libertação momentânea de uma circunstância ali, talvez menor, ou um pouco maior, como o caso de outras pessoas com doenças há muito tempo. Mas é uma circunstância física. Agora, o que Jesus diz que liberta mesmo o ser humano é o quê? Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? O que a verdade te liberta? Obviamente, liberta a primeira coisa da mentira. Te liberta da mentira, vai te libertar do engano, vai te libertar da baixa autoestima, por não se sentir amado, por se sentir só, vai te libertar do medo do inferno, medo de que Deus me desamparou, medo de o que será de mim após a morte. Então, a verdade do Evangelho nos liberta de diversas preocupações, liberta do medo do diabo, porque quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Enfim, o Evangelho traz um conjunto de boas notícias de paz, como comentamos no vídeo anterior, de reconciliação com Deus, que Deus é o nosso Pai. Ele não é meramente um criador, ou um Deus distante que está lá no céu criando estrelas e nem se importa com o que ocorre aqui. Não, ele é Pai, ele se importa, ele cuida de nós, ele responde orações, ele está conosco por todo o caminho, como Jesus diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Então nós temos que ter essa segurança. Então o Evangelho comunica tudo isso a nós. Então a verdade nos liberta de um conjunto imenso de coisas.
Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Que abundância é essa? Nós temos essa segurança no coração, essa alegria jubilosa no coração de sermos dele, de sermos amados eternamente, de vivermos na glória para todo sempre, de podermos viver o amor sem medo, porque mesmo se nesse mundo as coisas não derem certo por sermos pessoas amorosas e bondosas, isso será recompensado. O amor triunfará. Ponto. O amor triunfou. E a verdade sublime de que Deus nos ama ao ponto de dar a vida por nós. Olha o tamanho desse amor que Deus tem por nós. Ele nos deu a própria vida e até mesmo na forma de uma cruz, uma morte por crucificação. Passando vergonha, sendo espancado, torturado, e ele, indefeso, sem responder, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Então esse é o nosso Deus. E essa verdade sublime que liberta o ser humano, os milagres eram só para apontar para isso. Olha, vejam, venham ouvir, venham receber, venham crer. E aí os sinais apontam para isso, e essa verdade então deve ser acolhida, e quando acolhida a pessoa é liberta e vive uma nova vida. Ela liberta dos grilhões, que liberta das correntes que a prendem, de baixa autoestima, de emoções esfaceladas, do passado, medo do futuro, medo da morte, medo do mundo espiritual, medo de tudo. Tudo é destruído, porque tudo é crucificado na cruz com Cristo e nós somos ressurretos para uma nova vida. Nós nascemos de novo para uma nova compreensão do mundo, uma nova compreensão da realidade. Agora uma realidade que é vista com Deus diante de nós e Deus conosco para enfrentar o que quer que seja. Muda-se todo o olhar, muda-se a cosmovisão, muda-se a mentalidade, muda-se o entendimento do que é a vida, de qual o significado da vida, do porquê da existência, do propósito do nosso existir. Tudo isso muda e agora a gente vive com Deus para amar e ser amados, para viver e continuar vivendo eternamente, para brilhar nesta terra como luminares, para ser luz do mundo, sal da terra, para sermos seres celestiais que habitam nesta terra por um breve momento para depois brilhar nos céus eternamente com Deus e com os anjos e com os santos. Então, queridos, isso é sublime, isso é maravilhoso e tudo isso que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, vocês sabem esse pouquinho, deixa eu lhes trazer o todo. E sempre nós estamos aqui buscando isso, né, queridos? Ir avançando do superficial, do conhecimento inicial para mais de Deus, mais de Deus. E isso liberta. Isso traz nova compreensão, nova perspectiva. Tira o olhar adoecido, o olhar deprimido, o olhar sem esperança e nos dá um olhar de júbilo, um olhar de esperança, um olhar de gratidão, um olhar de coragem, um olhar de força, um olhar de se saber amado e então podermos amar livremente. Meus amados, que Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor.